Fala galerinha, quem tá falando com vocês é Adriano Marques e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. Bom, a gente já viu em uma aula sobre coordenadas no plano cartesiano e distância. Na outra aula vimos ponto médio, condição de alinhamento entre três pontos e área do triângulo. Agora a gente vai pegar aquelas informações e vai para uma outra etapa, certo? A gente vai falar de... Vou fazer o seguinte, se eu quisesse saber, né? Se eu quisesse fazer uma equação para uma reta, né, no plano. Se eu quiser falar sobre a equação da reta. Vamos pensar assim. Tenho meu plano cartesiano. E eu quero saber uma reta que passe por esses pontos, certo? E aí eu posso colocar assim, eu quero passar uma reta para esse ponto. Sim, mas eu quero formalizar ela. Vamos fazer o seguinte, eu tenho XA, tenho XB, tenho YA e YB, certo? E eu vou usar a ideia de condição de alinhamento, certo? Como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou fazer assim, a condição de alinhamento deles tem que ser, fazer o determinante, né? A gente viu na aula passada, de XA, botarzinho, tá? YAzinho, 1. XB, YB, 1. Bom, como eu quero a equação da reta, né? Eu não quero dizer se está alinhado ou não. Eu vou colocar aqui x e y, pontos genéricos, certo? Que aí a gente vai falar mais na frente. E 1 também. Isso daqui, como eu estou falando que é a equação da reta, né? A gente sabe que são colineares, isso igual a zero. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu tenho que resolver esse determinante. Então, eu vou resolver esse determinante com vocês aqui. Então, XA, XB, X, YA, YB, Y. 1, 1, 1. Eu vou resolver por Sarri, né? Regra de Sarri, como é que faz? Eu repito as duas primeiras colunas e eu faço a multiplicação da diagonal principal e suas paralelas e a diagonal secundária e suas paralelas, né? Então, XA, YA, coloco o traço aqui, XB, YB, X e Y. Bom, como eu falei, eu tenho que multiplicar a diagonal principal e suas paralelas. Diagonal principal, essa aqui vai ficar XA vezes YB, certo? Aqui, YA vezes X. E o terceiro vai ser XB vezes Y. E eu vou multiplicar pelas paralelas aqui da secundária. Então vai ficar YB vezes X, né? O 1 eu estou descartando, né? Aí aqui XA Y e aqui XB vezes YA, certo? Para quem não está lembrado, o determinante ele é a soma dos elementos da diagonal principal, do produto da diagonal principal com suas paralelas, né? Que vai ser, isso aqui é igual a zero, né? Tá aqui igual a zero. E aí vai ficar XA, vou botar aqui assim para dar um espaço, XA vezes YB mais YA
vezes x mais xb y menos isso daqui, que vai ser yb x mais xa y mais xb YA. Isso igual a zero, certo? Não teve espaço para colocar aqui embaixo. Bom, só lembrando que o valor XA, XB, YA e YB são números, tá? E os únicos que são variáveis são esses elementos aqui, que são X e Y. X e Y. É que eu vou chegar e vou demonstrar isso aqui para vocês, tá? Então eu vou ficar com XA YB mais YA X mais XB Y menos YB X mais XA Y mais não, perdão, isso aqui é menos XB YA igual a zero. Bom, eu vou juntar algumas coisas e aí a gente vai chegar na fórmula, tá? Eu juntando os x e botando em evidência, vou botar aqui cores, né? Porque fica mais fácil. Ó, eu tenho x aqui, vou pegar outras cores, porque eu já usei essas. Eu vou pegar o rosa e vou pegar o marrom. Ó, x e x. Então eu tenho aqui, se eu botar em evidência x, eu vou ficar com YA menos YB multiplicado por x. Eu tenho, se eu pegar aqui o y botar em evidência, eu vou ter mais XA XB menos XA multiplicado por Y. E aí eu vou ter isso daqui, ó. XA YB mais, né? Menos XB YA. Aí olha só, como isso daqui, aí como eu estava falando anteriormente, isso daqui são os números reais, né? Isso aqui vai atribuir, vão ser valores, né? E vai virar alguma coisa. Então eu vou chamar isso aqui de A, B, e isso tudo aqui C. Então você vai encontrar a seguinte equação. Eu vou puxar para cá. Eu vou ter AX mais BY mais C igual a zero. Isso é a equação da reta, certo? Então, você vai encontrar essa situação. Essa é a equação da reta. E se eu fazer a seguinte situação, eu isolar o y, eu vou ter a seguinte coisa. Se eu isolar o y, eu vou ter y é igual a menos AX menos C sobre B. Isso aqui é chamado de equação reduzida. Então, tenho duas informações aqui para vocês muito importantes, né? A equação da reta eu mostrei, por isso que foi é um processo um pouco longo, né? Que eu fiz determinante de maioria todo algébrico, mas lembrando, os valores A e B vão ter valores, né? Vão ser atribuídos valores. Então, se eu quiser calcular
com coordenadas y, A, 1 e 2 e B 1, 2, 3, 4 e, sei lá, 5. Então, eu consigo substituir e eu vou conseguir mais rápido essa situação, porque eu fiz todo algébrico. Mas, o que eu estava querendo dizer é que a equação da reta, ela é ax mais by mais c. Alguém pode achar bem parecido com a função do primeiro grau, que é a função do primeiro grau, né? Que ela se escreve dessa maneira, certo, pessoal? Então, a gente vai fazer um outro vídeo com equação da reta, né? Exercícios, tá? Essa aqui é só para explicar como sai a equação da reta e a equação reduzida, né? Essa equação aqui é chamada de forma geral. E aqui a equação reduzida, tá? Ele coloca até outro termo aqui, ele fala que é y, deixa eu pegar aqui o azul, ele fala até aqui que a equação ela vai ser escrita da seguinte forma, a equação reduzida. Ele fala que de y é igual a menos ax sobre b menos c sobre b, ele fala que y é igual a mx mais q. Mas isso a gente vai falar em outro momento, porque tem muita coisa para se falar disso, certo? Especificar disso daí. Então, se você gostou da aula, dá aquele like, ajuda o tio, dá aquela compartilhada, e muito obrigado e tchau!